Não, filho, é um bate-papo, conversar. Começou? Aí, ó. Confia, né? Confia. Tá ao vivo, então, nosso podcast. Nosso podcast imputado no canal Luto Materno. Hoje a gente tem a presença do Roberto, da especial, o Israel, Eu tô aqui o também. cachorro, todo mundo tá convidado. E a gente vai falar sobre esse tema, né? Que não tem fim, tema infinito, que é o luto e todas as suas nuances, tudo que ele nos proporciona viver, faz, é difícil, né? Muito complicado, que ninguém vai. E o nosso objetivo é tratar esse tema com naturalidade, né? Entendendo que a morte faz parte da vida, né? E o luto faz parte de tudo. A gente entende que o luto não é só de uma perda, né? Mas é também de outras situações, rompimentos, rupturas, grandes mudanças, também são lutos que precisam ser vivenciados. Mas é claro que a gente dá um enfoque maior aqui no luto de perda, principalmente a perda de um filho, que é a experiência que nós temos, né? A experiência de ter passado aí por essa avalanche de emoções que é o luto de uma perda de um filho. E aí, Roberto, o que você acha que ainda não foi tratado? Primeiro vamos fazer uma prévia, né, do que vocês entenderem, do que a gente está falando. Primeiro que a gente tem aí a questão do luto vivido pelas pessoas durante a pandemia, né? Tá me ouvindo, Larissa? Depois deu problema no áudio aí? Tá tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, se quiser baixar o áudio lá para mim falar, pode baixar também. Pode falar, o que foi? Tá. Bom, então continuando aqui, vamos primeiro chamar a atenção. Primeiro que a gente está num período de pandemia e muita gente está em luto também, muita gente se interessa por isso, muita gente quer conversar sobre esse assunto. Claro que luto é uma coisa que ninguém quer, assim, não é um assunto que as pessoas geralmente sentam para conversar. A gente está aqui sentando em família para conversar porque a gente viveu, né, o luto de uma forma, em uma sequência. Vive. Né, vive, exatamente, porque o luto é uma... A gente viveu e vive dentro de um luto constante depois que a gente perdeu 2 filhos, né? Perdeu 2 filhos no mesmo mês, em 2016. E como é que é, né, esse processo? Como é que a gente convive com isso? Primeiro, no primeiro momento, você tem um choque. Poxa, perdi 2 filhos. É igual qualquer outra perda repentina. Você pensa assim, o que vai ser daqui para frente? Né? Aquela incerteza do primeiro momento, aquela angústia do primeiro momento, é natural. Natural que você tenha essa angústia. O que vai ser agora? Né? Como é que eu vou viver? Né? O que vai ser de mim? Que rumo que eu vou dar para a minha vida a partir de agora? Então, tem essa dificuldade, né? O Israel querendo conversar. Pode cortar o microfone dele daí, tá? Tem aí o regulador dos 2 áudios. É só cortar o microfone. Que é ao vivo mesmo, é assim mesmo. É só cortar o áudio 2. Bota o áudio 2. É no botão, minha filha. Deve ter o botão aí de cortar o áudio 2. Deixa eu sair um pouquinho da live. Vai falando aí. Conseguiu achar o botão. Então, o primeiro momento é o momento da incerteza. Você tem um momento de incerteza muito grande, porque você não sabe como vai seguir a vida daqui para frente. Você vive uma incerteza do que vai ser o futuro, o que você vai fazer da sua vida. Nenê, chegou, acabou. Vamos lá, filho, presta atenção. Então, você vive uma incerteza. Você fica tentando se perguntar o que vai ser da sua vida
Não vai deixar nós fazer, não. Não vai deixar nós fazer. Eu acho que ele não vai deixar a gente fazer. Cadê a mamadeira dele? Hã? Cadê? Alguém fez uma madeira para ele? Ele quer falar mais do que todo mundo, velho. Ele quer falar mais do que todo mundo. Né? Solta, solta. Não é brinquedo isso aqui, meu filho. Não é. Não é para você conversar, é para a gente conversar. Segura aí. Então, Priscila, assim, eu vejo que a primeira coisa que acontece é a incerteza. Fica naquela coisa assim, cara, o que aconteceu com a minha vida? Como é que vai ser daqui para frente? O que eu vou fazer da minha vida? Qual rumo que eu vou dar? Qual o próximo passo que eu vou dar? Essa estava quieta até agora, né? Quer passar? Vai. Ai, pessoal. Aí. Pode ligar de novo o microfone da sua mãe enquanto ele tá lá antes. Então, Priscila, não sei se você viveu a mesma coisa, mas eu vivi esse impacto. Cara, o que eu vou fazer agora? O que vai ser da minha vida? O que eu vou. Quais serão meus próximos passos? A pessoa, eu me senti assim, numa estrada, sem um rumo para dar. Eu não sabia assim, cara, vou para a direita ou vou para a esquerda? Continuo na mesma profissão ou não continuo na mesma profissão? Então parece que, no primeiro momento, o luto é muito uma coisa assim, de incerteza. Você não tem muito assim, noção de para onde você vai caminhar, o que você vai fazer, essa coisa toda. Não sei se você fez também. Quando a gente fala de luto por morte repentina, né? É bem isso que acontece. E a gente tá ali, levando uma vida normal, e depois de um minuto a sua vida simplesmente vira de ponta cabeça. Tudo que era já não é mais. E eu acho importante a gente falar sobre isso, porque isso faz com que a gente entenda o que ocorre na vida das pessoas. Tente entender o que acontece quando alguém perde uma pessoa de forma repentina. Você tá levando a sua vida normal. Leva ele pra lá, Larissa, quando a gente conversa. Tá levando a sua vida normal. E tá levando a sua vida normal. E de repente tudo muda, né? Talvez as pessoas pensem assim, mas como tudo muda se foi uma perda de uma pessoa? E muda tudo porque a sua vida, ela está formatada naquela condição, né? Naquele contexto, né? Por exemplo, nós tínhamos um casal de filhos e a gente esperava mais um, né? Eu estava grávida de mais um bebê. E então, assim, a minha vida inteira foi, desde que meus filhos nasceram, a minha vida estava formatada para aquela condição de 2 filhos, um casal de filhos. A minha vida profissional, ela era perpassada por isso, os meus planos, os sonhos, tudo, né, que eu fazia era perpassado por essa condição. É uma família com 4 pessoas à espera de mais um bebê. E apesar de, no caso da Israel, que era o bebê, a gente já ter, né, um pouco de luto antecipatório, de saber da condição dela. Ela era uma cardiopata, ela tinha uma condição muito grave, né, cardíaca. A gente sabia que ela não teria condições de tratar. O caso dela era muito grave, complexo, muito complexa, que não tinha tratamento, né, até hoje ainda não tem tratamento, somente um transplante, que era bem, assim, inviável para nossa realidade. E caso ela chegasse, caso eu
foi assim explicado para nós era que o coração dela ia crescendo normal e o corpo dela ia crescendo, né? Ela se desenvolveu normalmente, mas ela tinha uma malformação muito, muito severa. E chegaria um momento que o coração dela não suportaria, né? Aquele crescimento, aquele corpinho, e ela viria a óbito, né? E foi exatamente o que aconteceu. Em 8 semanas, ela não resistiu e veio a óbito. Mas, com 25 semanas, né, 3 semanas antes, a gente perdeu o Isaac de forma repentina. Então, em 1 minuto, a gente tinha uma vida normal, né, mesmo, né, com aquela situação ali da Israel, sabendo que talvez ela não sobreviveria, os exames indicavam que ela não tinha melhora, né, realmente aquela condição em que os médicos falavam era verdadeira, né, mesmo a gente crendo num milagre, crendo em um Deus que tudo pode curar, pode curar, a condição dela não mudava. Então, ali já tinha um luto que você vai prevendo, né, mais ou menos, e vai se encaminhando, né. E aí, no meio disso tudo, o Isaac falece. Então, aí foi aquele luto, assim, repentino, que é bem mais complicado, né, você não espera de forma alguma, não espera de maneira nenhuma, você vai perder um filho assim, que é de um minuto para o outro. Em 1 minuto você está com ele ali, no outro minuto você não tem mais. E aí, por conta disso, a vida vira de ponta cabeça, né? A vida, ela se transforma, né? De forma muito ruim, evidentemente, de uma forma que você não gostaria, você não planejou, né? Então, todas essas questões, elas são reais, né? Tudo isso. E a tua vida realmente virar um tsunami. Eu acho que a melhor imagem, assim, vai representar o que é o luto por morte repentina de filho, é isso. É um tsunami. Um dia tá tudo bem, tá tudo normal, a vida tá seguindo o seu curso, e no outro, quando você olha, só tem escombros, né? E é interessante, assim, para nortear as pessoas do que a gente está falando, né? Que a gente está falando aqui sobre luto e sobre o processo de luto, né? Que parece loucura, mas eu demorei 5 anos para voltar ao normal. Assim, para eu retomar minha vida, de fato, demorou mais. Por que demorou mais? Porque eu adiei. Eu quis continuar minha vida normalmente, né? Sem sofrer, sem vivenciar. Eu fui manter as minhas tarefas, eu quis manter. Claro, eu acho que a pessoa não tem que parar de trabalhar, porque ela tem que precisar sobreviver. Mas eu continuei com a mesma cargas, com as mesmas cargas de atividades, como se eu fosse uma pessoa normal. E uma pessoa que perde um filho, principalmente um filho que é uma dor muito grande, a dificuldade é muito grande, você deixa de ser uma pessoa normal. A partir do momento que a pessoa perdeu um filho, ele não é uma pessoa normal mais. A partir daquele momento ali, a vida dele se transforma para sempre, muda para sempre, a sua conexão com Deus é outra coisa, você enxerga as coisas de outro jeito. Né? O mundo, para mim, se transformou. É como se eu vivesse numa outra realidade. Eu acredito que muita gente que vivencia o luto, seja perca de filho, seja lá o que for, muita gente que vivencia o luto de uma pessoa muito querida, eu acredito que ele viva esse mundo assim, filha, não fica mexendo, não atrapalha aqui. A pessoa vai viver um outro mundo, é uma outra realidade. Então, assim, qual foi o meu erro? Posso falar. O primeiro erro que eu acho que ninguém deve cometer, ou o pior erro que alguém pode cometer ao perder um filho, perder um ente querido, não vivenciar. Não chorar, fazer de conta que, não, isso aí vai passar, palavras assim, seja forte, né? Siga com a sua vida. Cara, não é bem assim.
quem dera fosse tão simples assim. Eu até quero falar para as pessoas que a gente decidiu de última hora fazer essa live aqui, por algum motivo. Por algum motivo, a gente falou que vamos testar nossos equipamentos aqui, vamos ver se funciona, e colocamos aqui na mesa, estamos fazendo em casa, por isso tá essa bagunça aí, tá, gente? E a gente não preparou o cenário, não preparou nada. Então, um dos erros, Priscila, que eu vejo é querer passar por cima do luto. Assim, vou passar por cima disso aí, que se dane, não vou vivenciar isso aí, eu vou ser forte, porque geralmente é isso que as pessoas dizem, você tem que ser forte. Lógico, você tem que ser forte, mas você não pode ficar sobrecarregado. Porque uma coisa é ser forte, assim, continuar vivendo, continuar seguindo, continuar fazendo as suas coisas, né? Uma coisa é isso. Outra coisa é você não vivenciar, você não chorar, você não parar para se prostrar, você não parar para passar por cada fase do luto. Eu vejo que eu me prejudiquei muito, me prejudiquei demais, porque eu quis passar por cima do luto. E, meu amigo, quando o assunto é luto, quando você perde alguém que você amava muito, você não passa por cima. Não é assim, olha, vou passar por cima disso, vida que segue. Não é a vida que segue. Tem dificuldades. Você se torna uma outra pessoa. Você se torna uma pessoa completamente diferente do que você era antes. Tudo que você acreditava sobre Deus, tudo que você acreditava sobre família, você acreditava sobre criação de filhos, tudo que você acreditava antes, isso desmorona. Eu não sei, Priscila, se foi a mesma coisa com você, mas eu vejo que comigo foi isso. Eu demorei muito mais tempo para passar pelo luto. Eu não acho que eu já tenha passado completamente, mas eu já consegui retomar a minha vida quase que 100% agora, depois de 5 anos que o Isaac morreu, né? Eu não sei qual que é o seu processo. Como é que foi o seu processo? Eu acho que é muito importante a tua fala, porque eu vejo muito as mulheres, as esposas, né, as mães, terem em comum essa mesma dificuldade com os maridos. Nesse tempo eu conheci algumas mães, conheci algumas pessoalmente, assim, e elas na mesma condição, assim, que eu, né, tendo que se tratar, tendo que, em alguns momentos, tomar medicação, porque o luto de perda, ele é muito pesado, né, perda de um filho é muito pesado. Você que tem filho pode imaginar, evidentemente, que é perder um filho, né, e de uma forma repentina. Então, isso agrava muito, né, essa perda. É claro que a perda de um filho por doença também é um luto pesado, mas perder um filho de uma forma repentina é um soco na cara, assim, terrível, né? É quando realmente o chão se abre aos seus pés. E essa é uma reclamação, assim, muito comum das mães, das mulheres, das esposas, das famílias que vivenciam esse luto. Porque os maridos têm essa postura muitas vezes, né? De não querer vivenciar mesmo, não querer falar sobre o assunto. Eles não querem falar, então toda essa questão. Ele tá com soninho, tem que fazer um mapa para ele dormir. Eles não querem assim encarar, né? Porque é lógico que o homem sabe que se ele for encarar, ele vai desmoronar. Porque não tem pessoa nesse mundo que vá dar conta de passar por esse luto sem em algum momento desmoronar, né? E aí eu acho que toda essa coisa de ser homem, ser o marido, o pai, né, o provedor da casa, eu creio que isso acaba fazendo com que o homem ele não queira, né, mexer com isso. Então, vamos deixando para lá, vamos porque ele sabe que se ele for mesmo lá no escorredor, a mamadeira, e se for em frente, se ele for mexer com aquilo ali, é óbvio que ele vai passar pelo processo, é óbvio que não vai ser fácil, é óbvio que vai prejudicar, né, o trabalho, que ele vai ter uma perda aí, muitas vezes até uma estagnação profissional, uma série de coisas, né? Muitas vezes vai precisar passar por terapia, né, por
psiquiatra. E os homens têm uma resistência maior a isso, né? Infelizmente, a gente ainda não conseguiu estar em um momento da sociedade em que as pessoas tratem com normalidade a busca por ajuda psicológica, né? E então eu creio que só que assim, esse homem ou essa pessoa não é que não está vivenciando, ele está vivenciando, só que de uma maneira errada, né? Ele está virando uma panela de pressão, que a qualquer momento vai explodir. Então é muito complicado, tanto para a família conviver com essa pessoa que se nega a viver, né, a ser ajudada, a passar pelo processo de uma forma saudável, quanto para ele mesmo, que está carregando, além da dor, da perda, de tudo, está carregando de uma forma errada, né? Está fingindo que o problema não existe, que o luto está ali, né? Problema no sentido assim, de que ele tem alguma coisa que ele precisa enfrentar, né? Só que tem um lado também, assim, que a gente só consegue enfrentar quando a gente acha que dá conta de enfrentar, né? E às vezes o luto, quando você se vê assim, às vezes você começa a fazer um monte de coisa para você não ter que encarar, né? Eu lembro que logo depois eu procurei trabalhar bastante, então comecei a trabalhar com uma carga horária bem elevada, entrei numa pós-graduação, sabe? Me enchi de coisas para fazer, e era também para não ter tanto tempo para pensar e para sentir, né? Mas tem essa cobrança, assim, né? Das pessoas, várias situações, né? Seja forte. Você ser forte, assim, é bom no sentido de você não se entregar, né? Eu acho que não é positivo você desistir da vida e, né, e falar, nossa, pra mim já foi, né? Mas, apesar de muitas vezes você sentir isso, né? Mas, assim, o seja forte, na verdade, às vezes ele vem carregado de uma coisa assim, olha, as pessoas dependem de você, você não pode fraquejar. E aí acaba colocando um peso, acaba colocando um peso muito maior sobre a pessoa, né? Porque assim... Como se fosse responsabilidade tipo assim, ele tem que ficar em pé, se manter. né? Ele tem que ficar em pé. Quer dizer, gente... Porque ninguém fica em pé. Tipo assim, enterrar um filho é uma coisa muito violenta. Eu aprendi... Ninguém fica em pé. No Brasil, o enterro, o nosso modelo, né, de enterro é um enterro muito violento. Né? O jeito que a gente faz velório, o jeito que a gente faz... Não há, né? Não há ainda um modelo de enterro na nossa cultura que suavize esse momento. Então, na verdade não tem, né? Porque assim, não, mas assim, você vai em outras culturas, mas assim, você vai em outras culturas, o jeito que é conduzido o velório, o jeito que é conduzido o enterro é diferente daqui. Mas do que você está falando? Estou falando do trauma do dia do enterro, por exemplo. O dia do enterro é um dia que você tem um trauma. Eu, por exemplo, não esqueço de uma série de detalhes do momento do enterro. Né? Aqui a gente tem uma cultura... O sepultamento, o sepultamento, exatamente. O momento do sepultamento, né? A maneira como a gente... Você acha que pode ser uma coisa mais, assim... mais leve, mais suavizada. Você tem o cara assim, o pessoal garra no caixão aqui, bate e joga pra dentro da raça. Eu acho que toda coisa, sabe, assim, de você estar lá, e aí tem uma pessoa lá que vai fechar aquilo. E a pessoa já está pronta ali, e né? A pessoa já está ali, o seu ente querido está ali, você vai, abre a janelinha, que no nosso caso a gente teve que abrir a janelinha para olhar o rostinho do Isaac. Né? E a pessoa já está ali com a massa pronta, né? Com a colher de pedreiro do lado. Então tem algumas coisas assim que... E aí aquilo meio que acaba que é parte do ritual, assim, tipo, a pessoa tá lá e o outro tá colocando o tijolo e o cimento. E você fica lá assistindo. E a tua vontade é agarrar naquele caixão. Não há, assim, uma sensibilidade, né? Assim, não, vamos... geralmente o coveiro tá ali para fazer o trabalho dele. E eu entendo isso. Sim. Mas é muito difícil você acompanhar esse momento. É verdade. Sim, você tá lá e o pedreiro tá, né? O coveiro tá jogando massa, colocando tijolo e tampando a gaveta. E eu lembro de uma cena, até hoje que eu não esqueço, né? O momento que a Larissa, que tá aqui, até tá aqui com a gente no podcast, a Larissa chega, o rapaz terminou de rebocar, a gente ficou lá vendo. Porque ainda tem essa até parte o final. Que tem que identificar. Aí a Larissa foi lá e escreveu, né? Lali ama de Gu.
e tal. Então isso foi bem assim, Bem traumático. bem traumático, né? Então assim, claro que não, assim, por si só a morte de alguém é uma coisa muito delicada. Eu acho uma coisa assim muito delicada. Por si só a morte de alguém é uma coisa muito pesada. Já é difícil. E ainda tem essas problemáticas, né? Os traumas que ficam do velório, do enterro. A gente ainda teve a graça de Deus de não ter que reconhecer o corpo, por exemplo. O Isaac morreu afogado e quem reconheceu o corpo foi o meu patrão, né? Que eu sou muito grato, mas nem sabe a gratidão que eu tenho por ele. Me parece que foi ele e alguns familiares que fizeram o reconhecimento do corpo, né? Mas foi um período dificílimo. Período dificílimo. Do momento da morte, eu lembro que eu fiquei 6 meses, eu trabalhava na rádio nessa época, trabalhava na Rádio Sorriso. Eu fiquei 6 meses que a minha mente estava trancada. Assim, eu sentia a minha mente trancada, parece que tinha um cadeado dentro da minha cabeça, né? Eu lembro de falar na época pro Maninho, falei, Maninho, eu não consigo produzir, eu não consigo fazer, e eu lembro na época que ele foi muito parceiro, assim, muito paizão mesmo, por isso que eu tenho tanta admiração pelo Maninho, né? Eu não preciso puxar o saco dele, ele sabe que eu não sou puxar saco, mas nesse momento, no momento do luto, foi um momento em que ele foi assim, um pai de verdade, cuidou de mim assim como se fosse filho dele, né? E foi ele e os familiares que ajudaram todo o processo. Eu lembro de o Maninho colocar, inclusive a filha dele, pedir para a filha dele correr atrás da papelada, mandou amigos nossos, né? Ir para a cidade, lá para o distrito de Boa Esperança do Norte. Então, assim, muita gente, né, que se envolve direto. É muito assim, eu não sei se talvez alguém, sob o efeito do choque, né, talvez dê conta de lidar com a burocracia que acontece ali, né? Mas é tanta coisa ali que você tem que fazer, e tem que reconhecer, e tem que escolher, sabe? E eu fiquei assim, eu estava fora, né? Completamente fora da terra, e sabe, para mim tudo isso era irrelevante, mas ainda bem que nessas horas, né, aparecem pessoas que auxiliam, né, que ajudam, né? Graças a Deus, a nossa família nos ajudou nesse, foi muito presente na família. De todas as formas, os amigos ajudaram. Família essa que não se recuperou, né, Pri? É importante dizer isso. O que foi? Sim. É importante dizer isso, que a família inteira ainda, muita gente ainda sofre. Minha mãe, por exemplo... Sobre essa coisa da perda repentina, é só você, assim, por uma fração de segundo imaginar, né? Perder alguém de forma repentina, um filho, né? De forma repentina. É um abalo na vida de todo mundo, né? Toda a família foi afetada, né? Toda a família, os avós, né, sofrem muito, as avós sofrem muito, os primos, né, a gente até hoje ainda lida com situações, os primos, né, os sobrinhos choram, e claro que para a família ali nuclear, né, nossa casa foi um abalo absurdo, mas todo mundo sofre. A gente teve que lidar com tudo, né, com lembrança, com a consciência, até hoje ainda é difícil, né? Difícil, tem dias que realmente está todo mundo meio atacado. E é engraçado, uma das coisas, você tocou num assunto interessante, né? Como muda a dinâmica familiar. É difícil até para se juntar com a família. Uhum. Tem gente que não entende quando uma pessoa enlutada não quer estar junto com a família. Não quer estar junto. Tipo assim, a pessoa... Não, o cara quer viver a dor. A pessoa tem que se livrar disso. Ou então quando a pessoa é crente, mas tem que confiar em Jesus. Gente, eu acho assim, Roberto, aquele momento, Priscila, aquele momento, falta as pessoas terem um pouco mais de sensibilidade. O enlutado, ele não quer se misturar com as pessoas justamente porque está evitando mais dor. Porque chega lá, alguma coisa, de repente tem outras crianças, ou algo que se parecia com a pessoa que faleceu, você se machuca. Então, vai levar um tempo para a pessoa voltar ao convívio normal. Eu voltei a frequentar mesmo casas de familiares depois de 2 anos. Nos primeiros 2 anos eu não tinha vontade de sair.
Eu tinha vontade de ficar na casa de ninguém. Até hoje eu tenho dificuldade. 5 anos depois, eu ainda tenho dificuldade de estar indo na casa de amigos, de parentes, de gente próxima. Porque, de alguma maneira, entra em contato com a sua dor. Você evita a dor. O próprio cérebro faz você evitar a dor, se aproximar do prazer. Então, você, para não doer mais, você evita. E é bom que se respeite isso. Claro, com raras exceções, se a pessoa se trancar num quarto, ficar no escuro, depressiva, chorando, não quer mais trabalhar. É diferente. Mas às vezes não é o caso, né? Eu acho assim, se a pessoa está numa situação em que ela está depressiva, está falando de se matar. Não, peraí, diferente. Agora, agravou, né? Já se agravou, já não é um luto qualquer, é um luto patológico. Agora, se a pessoa está vivendo a vida dela normal, está trabalhando, continua, né, produzindo, continua com a maioria das suas atividades, às vezes uma atividade ou outra ele vai evitar. E ele vai evitar justamente porque ele não quer entrar em contato com a dor. Estou falando do que eu vivi. Né? A dinâmica familiar muda. E quantas vezes, né, em reunião de família, a gente se reunia com a família e às vezes acontecia alguma coisa, né, ou acontecia um fato na cidade, a gente se misturava com a família e ia lembrar de quê? Ia lembrar do falecido. Ia sofrer também. E dói. Quantas vezes a gente se reunia em família e dali a pouco, lá pelas tantas, a gente começava a chorar. Tava a falar. Sim, exatamente. Aí alguém fala uma coisa, fala outra e já começa a chorar, né? Então. Você quer evitar isso. Né? E assim, a perda assim, repentina, o luto de um filho, ele muda a dinâmica da família e a dinâmica da casa, né? Sim. Então, assim, viram quase que uma bomba relógio aquela casa. Porque ali são tantos conflitos que acabam acontecendo depois da perda, porque é uma mãe que perdeu o filho, né? É uma mãe que vê o marido sofrendo, é uma mãe que vê a filha que fica sofrendo. Então, assim, você sofre pela tua dor e você sofre pela dor dos outros, né? Então, é muito complicado. E, assim, no começo, nos primeiros anos, você não sabe lidar com aquilo, não sabe lidar com o luto, você não conhece, é completamente desconhecido. É uma coisa, assim, muito violenta, né? É uma dor, assim, muito, muito, muito grande. Todas as problemáticas que vêm, né, dentro desse processo aí, né, todas as crises, né, como o Roberto falou, você não sabe quem você não sabe mais o que você quer largar a profissão, você quer ser outra coisa, sabe? Isso é muito presente, né, nessa fase. Inclusive, é recomendado que no primeiro ano, né, do luto, a pessoa não tome decisões permanentes, né, de venda, de compra, né, não faça uma grande dívida, não se case, não se divorcie, porque provavelmente você vai se arrepender, você está ali afetado pela dor. E a gente, quando está vivendo isso, a gente não percebe, né? Então, assim, é um processo e por isso que eu acho que a terapia é tão importante, é um ganho, assim, nesse processo, pelo menos para mim foi muito bom. Em alguns momentos eu até achei que a terapia não me ajudava em nada, né? Mas para você ver como que o processo é complicado, né? Mas hoje eu vejo, assim, com mais maturidade, o quanto que a terapia me ajudou a lidar, né, com as coisas que eu sentia, em identificar o porquê que eu estava de certa forma, né, de certa maneira, com tristeza ou desanimada, né, identificar o que eu estava sentindo era muito importante para conseguir ressignificar. E muitas vezes vem lotado, ele não quer ir, e ele não sabe por que ele quer ir, e ninguém entende e vira aquela confusão. Então, acho que é importante também nesse processo você tentar se comunicar, porque no luto, na nossa cabeça, está acontecendo um monte de coisa. É dor, é passado, é presente, é futuro, é um monte de coisa. E aí você não consegue se comunicar. Eu acho que é muito importante quando você consegue estabelecer uma comunicação, porque daí a pessoa entende. Mas muitas vezes vem lotado, ele não consegue nem saber por que ele não quer ir. Mas é que ele a dificuldade, eu vejo quer. sempre, é que a dificuldade de se comunicar
Por que tem dificuldade de comunicar? Porque você tem dificuldade de se conectar De com as pessoas também. entender o que você Você tá não vivendo. sabe direito se comunicar e você tem dificuldade de compreender as coisas. A sua compreensão do mundo está afetada. Então, às vezes, você escuta uma coisa e não entende outra. Sim. Tanto é que a casa vira um palco de guerra e muitas vezes no ciclo familiar, no ciclo de amigos vira um palco de guerra, porque a pessoa está vivendo intensamente o luto. Ele não sabe que mundo que ele está. Então ele não compreende por que a pessoa falou aquilo para ele. Ele ouve uma coisa e interpreta de outra, porque eu vejo assim que o luto ele confunde você. Ele deixa você confuso, né? Me parece, pelo menos a percepção que eu tive, eu fiz terapia, que o luto mexe em todas as suas emoções, sejam elas do presente e do passado. Tudo que está acontecendo agora, mas também tudo que aconteceu desde a infância. Eu me vi assim, vivendo crises existenciais de coisas que eu vivi na infância com meu pai. Quer dizer, não começou. Tudo. Você vira uma montanha de emoções tão grande que você se desconhece, você se desfaz enquanto pessoa, né? A percepção que eu tinha, eu ficava assim: quem eu sou agora, né? Quem eu sou? Ai, o pessoal tá assistindo lá. A minha miopia não me deixa ver quem chega mais aqui, deixa eu ver. vai ser a mãe. Olha lá, Martinha Rapac, boa noite. E o Romacinho Joaquim também, de seu pai, boa noite. Martinha, obrigado, tamo junto. Podem fazer perguntas, comentar alguma coisa. Exatamente, o pessoal que está assistindo aí ao vivo no YouTube, pode fazer pergunta para nós aqui. Tá? Eu estou com o chat aberto aqui, vocês podem mandar perguntas para nós que a gente vai tentar responder também. Tá? Então, gente, olha só, como eu estava dizendo, você meio que se desfaz enquanto pessoa, você meio que se desconstrói. Pode mandar, tá, gente? Se tiver alguma pergunta aí, pode mandar pra gente. E aqui. Aí, assim, é um processo que a pessoa vive tão difícil de você não se reconhecer. Porque não é fácil você não se reconhecer. Eu me lembro, na época, quando o Isaac faleceu, ainda não tinham achado ele, eu lembro de falar assim: Deus, eu largo a minha profissão que eu mais amo, que é jornalismo, se o senhor achar ele. Eu lembro de falar isso, né? Eu largo tudo, eu deixo tudo, eu vou só te servir se o senhor me devolver o Isaac. E, obviamente, né, não foi encontrado. Mas logo depois disso, eu tinha uma vontade imensa de largar o jornalismo. Imensa. Eu fiquei tão perdido com a morte do Isaac, porque me parece que a minha motivação para ser bom profissional, para fazer bem o meu trabalho, era o Isaac. Né? O primeiro filho. Filho, fecha aí para mim. Eu tinha na minha cabeça que, cara, eu perdi a motivação, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí, pode ler aqui, Pri, também dá para ver. A mãe está comentando ali. Então, quando o Isaac morreu, eu falei assim, cara, por que eu vou continuar sendo jornalista? De verdade, esse é o questionamento. Assim, eu falei, cara, não tem razão para mim continuar nessa profissão. Né? Parece, sim, que os motivos que me faziam ser jornalista tinham ido embora com ele. Eu falei, cara, os meus motivos para ser jornalista, para ajudar as pessoas, né? Porque eu me tornei jornalista porque eu queria ajudar as pessoas, eu queria contribuir com o mundo, eu queria dar voz a quem não tinha voz. E eu lembro que com a morte dele, eu falei assim, cara, eu não sei nem por que eu estou indo trabalhar. Eu lembro assim, eu estou indo na época eu ainda estava na rádio, eu falei assim, rádio fazer o quê? Né? Parece que tudo, absolutamente tudo perto. Eu fiquei vivendo assim uma vida sem nenhum sentido por um tempo. É óbvio que isso traz um certo desespero, e talvez tem gente nos assistindo que passa por isso, e está vivendo assim, a vida não tem sentido. Cara, isso vai passar. Né? A gente passou, eu passei por esse período, e não adianta a gente achar que as pessoas moram na mesma casa, elas acham que elas vivem o mesmo processo. Não. Os processos são diferentes. É muito diferente o luto vivido pela mulher do luto vivido pelo homem quando o assunto é a morte de um filho. E assim, claro que quando é a morte de um pai e de uma mãe é diferente, né? A gente pontuar, assim, que, por exemplo, um ganho que eu tive na terapia, eu acho que foi, assim, crucial na nossa vida. Inclusive, é o motivo de a gente estar junto ainda.
é a questão de você saber respeitar o luto do outro. Eu aprendi na terapia, porque quando eu cheguei na terapia, eu achava assim, cara, como que ele não faz isso? Né? Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu sou muito ligada nessas questões assim do cemitério, da lápide, né? De fazer uma lápide, o que a gente vai escrever e tal, vamos procurar esse ou aquele, sabe? E você nunca quis mexer com isso. Nunca mexi. Nunca assim, para você isso era muito difícil. Eu nunca gostei nem de ir no cemitério. Eu ia direto. Até Agora hoje, já tem até um hoje bom tempo que eu não vou. E assim, tô achando que tá bem difícil para mim ir, né? No sentido assim de que eu chego lá e me acabo, né? Então, assim, eu tenho evitado, já tenho alguns meses que eu não apareço por lá. Eu sei que precisa fazer a troca lá né, da lápide, tudo, mas assim, eu não tenho tido essa coragem de ir, né? E assim, eu não entendia, sabe? Por que que você não vai comigo, né? Eu queria o seu apoio, sabe? Eu queria que você pensasse como eu, que você agisse como eu, né? E é onde vinha as brigas, E né? aí é onde vem a briga, Vem a porque briga, você já tem um monte de problemas, né? Já tem uma dor imensa, já tem uma vida complicada, conflitos e questões internas ali que não se resolvem facilmente, e ainda você vai brigar por causa de lá. Né? A Martinha tá dizendo aqui, Pri, a Martinha disse aqui, né? Só de ouvir vocês já estou com os olhos cheios de lágrimas. De trazer a Martinha para conversar. Como vó, porque né? o ponto de vista da avó, né? Trazer o Evaldo um dia para conversar no seu canal sobre o ponto de vista do avô. Porque o Evaldo viu o crescimento do Isaac, né? Viu desde pequenininho. Eu lembro que um dos primeiros a colocar ele no volante do carro foi o Evaldo. Tem foto disso. Sim. Tem esse registro. Então, de trazer eles para conversar também, para falar sobre o ponto de vista como é que o avô, como é que a avó enxerga isso. É outro ponto de vista. É outro sentimento. Porque aí sofre pelo neto, sofre pelo filho, pela filha. Então, bem complicado também. E aí também na nossa família tem a questão do luto que não teve a despedida, né? Que é o caso do meu pai. Ele não pôde estar presente, né? Então aí é um outro agravante, é uma outra questão, né? Dificulta também a falta da despedida, dificulta, né? Mas o Joaquim tem que estar com a gente também. Romacinho, um abraço, boa noite para você, Joaquim. Eu lembro que o Joaquim, ele está me assistindo, ele sabe disso. Quando ele estava fora da cidade, ele estava, né, trabalhando, porque ele é caminhoneiro, quem não sabe, meu sogro é caminhoneiro, e ele não pôde estar no velório, ele não pôde estar no enterro. Quando ele chegou, tudo já tinha acontecido. Outro ponto de vista. É outro sentimento. É outro tipo de dor. A dificuldade de começar o processo. Exatamente. Porque você não teve um contato com aquela realidade. A Martinha aqui, eu quero chimarrão. Viu? Saiu o chimarrão, né? Então, a terapia me ajudou muito nesse processo de entender, sabe, assim, de respeitar os outros e viver o meu. Se para mim era importante o cemitério, eu ia. Sim. Se para mim é importante fazer a lápide, eu faço. Se para mim é importante fazer tal coisa, eu faço. Não preciso que todo mundo esteja comigo, porque é um processo solitário. É um processo que a gente tem que viver e passar, e cada um vai experimentar o seu processo e tal. Então, respeitar isso. E é um desafio respeitar, porque às vezes a gente vive polos diferentes, né? Um tá naquela vibe de que não quer sair de casa de jeito nenhum. Gente, quando a gente fala não quer sair de casa, a pessoa não quer sair de casa pra nada. Absolutamente nada. Só pra trabalhar e voltar pra casa. Chegar do trabalho, assim, cumprir as obrigações no modo básico mesmo, assim. Porque tem época que mal você vai trabalhar, mal você come, mal você se veste, mal você limpa a casa, é tudo mal feito mesmo. Porque você está no modo de economia de energia, sabe? O luto demanda muita energia. É uma dor absurda, né? Eu vou pedir pro pessoal que está ao vivo, vocês que estão com a gente aí, compartilha com mais pessoas, com gente que perdeu entes queridos. Sim, compartilha
para que ele venha aqui para o canal, para que ele possa ouvir a nossa experiência. Compartilhar a história dele, né? Então, eu acho que a gente precisa se conectar. E conversar, porque qual que é a maior dificuldade que o lutado tem? Conversar. Conversar, falar sobre isso, né? Falar sobre isso. Sim, eu lembro, por exemplo, eu, homem, né? Homem tem dificuldade com terapia. Eu conheço poucos homens que falam assim, não, cara, eu gosto da terapia, eu amo chegar para um desconhecido, falar sobre mim. Eu levei quantos anos para ir na terapia? Mais 2 anos? 3 anos? 3 anos. Mais de 3 anos. Eu levei mais de 3 anos. Foi uma vez só, né? Não, já tá ótimo. Fui na terapia a primeira vez. Eu acho que foi a primeira vez que eu conversei com um psicólogo na vida. Na vida. Porque assim, falar pra mim que eu ia ter que conversar com um psicólogo, uma pessoa que eu não conheço, eu vou contar meus problemas, uma pessoa que eu não conheço. Não, era assim, né? Chegava lá e falava só as coisas boas, né? Lógico, só falava bem de mim mesmo. Tipo assim, ele achava... Tava ótimo. Não é uma terapia, era uma propaganda dele mesmo. Eu chegava pra terapeuta, a doutora Josi, inclusive, que é ótima, maravilhosa. Live, né, a doutora Josi, que é maravilhosa. Assim, eu chegava a doutora Josi e quando tava ótimo. Com as vantagens. Tava maravilhoso. Que vantagem. Né, eu tava ótimo. E na verdade eu não estava. Na verdade, assim, eu não tava afim de abrir. Né? E o conselho que eu dou para todo homem, vá na terapia, cara. Você não vai ser menos homem por isso, não. A gente é muito bobo. Não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém. Só que depois você começa a perder a vergonha, você conta pros outros. A terapia foi bom. Para mim foi ótimo, porque eu comecei a destravar algumas coisas que estavam travadas. Né? Ainda tenho dificuldades com a terapia até hoje. É difícil. Falar assim, eu vou levar a sério, eu vou uma vez para cada 15 dias. Eu tenho dificuldade de manter a regularidade. Mas, de forma geral, é ótimo. O homem deveria ir, principalmente o homem lutado, deveria ir na terapia. Né? O homem não quer... mostrar a fraqueza. Mostrar a fraqueza. Ele não quer entrar em contato com aquilo. O homem prefere evitar, né? E a gente falava do meu sogro que está assistindo a gente. Ele tinha dificuldade também de ir. Ele levou muito tempo para ir. No cemitério. Eu não lembro nem quanto tempo demorou para ele ir. E quando o meu sogro foi, eu fui junto com ele. Quando eu e o Joaquim fomos no cemitério a primeira vez, o Joaquim, quando ele chegou na frente do túmulo, ele desabou. Ele desabou, ele chorou. Eu nunca tinha visto meu sogro chorando tanto. Nunca tinha visto o Joaquim chorar. Na verdade, nunca tinha visto o Joaquim chorar. Né? E foi assim, foi difícil ver ele desesperado como ele ficou. Né? Mas ele precisava colocar aquilo para fora. Que a questão, muitas vezes, Pri, é que a gente fica guardando o sentimento, que a gente não coloca para fora. A gente tem a ideia assim, de que se a gente não enfrentar, aquilo vai ser melhor, né? Mas aqui, você não enfrentar, você não vivenciar, acaba só te arrastando, né? Você tá carregando aqui. E o Joaquim disse aqui, né? Olha, para mim, ele tá lá em Cuiabá, tá ao vivo aqui com a gente. Para mim foi difícil porque saí, brinquei com ele, é um vazio muito grande, a perca é imensa. Pelo menos foi o que eu entendi que ele quis dizer aqui, vazio muito grande. Então o Joaquim saiu de casa para ir trabalhar, meu sogro foi cuidar dos afazeres uma dele. Viagem para ele. Né? Exatamente. Quando ele voltou, o Isaac já não estava mais. Quer dizer, não tem como uma coisa dessa não mudar a sua vida. Né? Então a gente tem que conversar, inclusive, com essas pessoas, eu acho. Inclusive, Priscila, se você quiser fazer com o seu pai por esse aplicativo que a gente está fazendo, você pode conversar com ele online, dá para fazer online, dá para fazer à distância. As pessoas que quiserem conversar sobre isso, eu acho importante as pessoas tenham a oportunidade de colocar, inclusive, para fora o que ela sente, para que outras pessoas se identifiquem também. Porque, cara, é muito difícil, tudo muito novo. Quando o filho morre, é tudo novo. Tudo novo. Tudo a sensação. Novo e ruim, né? Não, tudo novo e ruim. Péssimo, assim, bem tudo novo e ruim. Você vive uma vida que você nunca imaginou que você ia viver. Você está vivendo uma dor inimaginável, porque é uma dor inimaginável. Perder qualquer pessoa é uma dor inimaginável. Mas perder um filho é uma dor que não tem como descrever. Não tem como descrever. Você não consegue descrever. Você não consegue... É difícil colocar em palavras aqui o que significa. E o detalhe é que
não só dói muito, como parece que é uma faca cravada em você o tempo inteiro. Né? Eu lembro de conversar, inclusive, com o pastor Rubens, quando ele perdeu a filha, e ele falava assim, Cid, eu estou vivendo, mas é como se tivesse uma faca cravada no meu peito o tempo todo. O pastor Rubens perdeu uma filha aos 18 anos de idade, a filha tinha 18 anos de idade. Morte repentina. Né? Uma morte, chega a notícia para ele, olha, sua filha morreu, a filha saiu para trabalhar de manhã, sofreu um acidente. Então, e depois disso, cara, você se torna uma pessoa, eu não sei se fraca é a palavra, você se torna uma pessoa muito sensível às dores, mais vulneráveis às dores. Você já não aguenta mais porrada igual você aguentava. Eu acho, assim, que às vezes a gente pensa, assim, eu vivia essa coisa de achar, assim, que nada ia me afetar mais, né, porque eu tinha perdido meu filho, perdido a minha filha, então, assim, nada, tem nada que vá me fazer sofrer. Mas, na verdade, é o contrário. Você se torna mais vulnerável, né, nesse sentido. Você, é como se você não tivesse as suas defesas ali, eu não sei explicar direito o que acontece. Eu só sei que tem épocas, assim, que você fica muito sensível, né, com palavras, com situações, e aí você vai se afastando das pessoas, se afastando de tudo. Algumas situações doem por si só, né, por exemplo, em lugares, assim, no começo era bem, ir num mercado, ir num shopping, porque qualquer coisa, assim, que tenha família envolvida, porque você vê as outras famílias, né, completas, felizes, e você despedaçado. Eu lembro, assim, que essas coisas de sair na rua era muito difícil, porque eu via as outras pessoas felizes e eu vivendo aquela situação terrível, né? Então eu pensava assim, todo mundo é feliz menos eu. Então era bem difícil, assim. E aí chorava muito, 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 muito. Chorava muito, assim. Momentos, assim, de desespero mesmo, de achar que não ia ter jeito, que a vida realmente acabado ali. E é um processo bem, 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 bem. Agora, Priscila, outra coisa, assim, né? Eu, por exemplo, além de a pessoa se tornar muito sensível, eu lembro, assim, que você passa a ter problema com as pessoas justamente por isso. A tendência é que o enlutado vive em conflitos, né? Conflitos. É uma constante, assim. É muito fácil, sabe, as pessoas julgarem alguém que está passando por isso e chamar ele de arrogante. É muito fácil, é muito simples. Nossa, que pessoa arrogante, por que essa pessoa fala desse jeito? Cara, você não está vivendo a vida da pessoa. Eu tô aqui me vitimando, não. Tô aqui que a gente tem que ter consciência ao lidar com pessoas. Se a pessoa age de maneira agressiva, tem alguma coisa que está doendo nessa pessoa. Né? E quantas vezes eu fui até mal compreendido, porque ninguém sacava que ali a pessoa estava diante de alguém enlutado, que viu o filho sentado. As pessoas não têm muita compaixão, sabe? A gente vive num mundo, cara, que as pessoas só sabem ficar na frente de um telefone, sabe? Que se resolve tudo com um botão. Cara, a vida humana não é assim. Talvez as coisas na rede social, no telefone celular, elas se resolvem fácil. Mas quando o cara está enlutado, quando a pessoa perdeu um filho, ou perdeu um ente querido, aquela pessoa está sofrendo. Aquela pessoa está angustiada, essa pessoa está morrendo por dentro. Não fica fácil eu pegar o meu telefone, criticar alguém, xingar alguém na internet, por causa de uma atitude que a pessoa tomou, por causa de uma asneira que a pessoa falou. Hoje a gente tem muito isso, a cultura do cancelamento. Pô, vai ver o que essa pessoa está vivendo. Será que essa pessoa não perdeu realmente um ente querido? Eu vejo que é um sistema que a gente vive hoje de impiedade.
Na As pessoas verdade, são piedosas. eu acho que é uma armadilha também, assim, sabe? A questão da exposição. Eu acho que, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Não tive muitas. Mas eu tive, lógico, repercussão na vida social, né? Eu não socializava, assim, sabe? É um ou outro, e olha lá, sabe? Porque às vezes você começa a contar e a pessoa começa a falar um monte de asneira, né? Porque as pessoas acham que elas têm que falar. Eu até fiz um post esses dias falando sobre isso, que você não precisa falar nada. Né? Quieto, você já abençoa a vida da pessoa. Aliás, né? eu se pudesse dar uma dica para pessoa, você vai no velório, cara, de alguém, fica quieto. Só vá. Na boa, vai lá, chega no velório. Tô até me segurando aqui pra falar isso. Chega no velório, cala a boca. De verdade. De verdade. Tem gente que calado é um poeta. Sabe por quê? Porque, cara, a pergunta mais idiota que alguém pode fazer no velório, você tá bem? Pô, velho, tá de sacanagem, velho. É óbvio que essa pessoa não tá bem. Né? Chega a ser agressivo você perguntar pro cara que acabou de perder um filho, ou perder uma mãe, ou perder um pai, perguntar, você tá bem? Tá tudo bem contigo? Ah, deve estar ótimo. Né? Dá vontade de dizer, não, tô maravilhoso. Minha vida tá linda demais. Meu filho tá um cachorro, tô ótimo. Então, sim, cara, a melhor coisa que você faz é calar a boca. Vai no velório de alguém, cala a boca. Fica quieto. Entendeu? Mesmo sendo familiar. A gente realmente acha que tem resposta para a vida dos outros. A gente não tem. Eu já cometi esse erro de chegar no velório de alguém e falar merda. Consolar. Cara, você não é consolador. Deus é consolador, o Espírito Santo é consolador. E às vezes a gente acha que a gente é consolador. E a gente é Deus. A gente não é Deus. A gente não é Deus. O ideal é que você chegue lá, cale a boca, fique quieto, abrace a pessoa e chore com ela. Muito melhor você chorar com a pessoa. Ainda pior. Dias atrás, uma pessoa me perguntou se a tua família não foi contra mim. Tipo assim, não me culpou, né? E aí eu falei assim, meu Deus, cara, será que chega nesse ponto? E chega. Né? Muitas vezes diante de uma tragédia, né, de uma perda, e a perda de filho, ela tá permeada, né, pela culpa, pela dor, né, dos pais ali, que muitas vezes, em alguns momentos tiveram ali um descuido, uma negligência, alguma coisa nesse sentido, né, e aí, só que a pior punição já tá posta, né, e ainda que a pessoa não tenha culpa, ela vai se culpar. Aliás... Peraí, deixa eu terminar essa parte. Sim. Então, assim, a pessoa abrir a boca para culpar, para julgar, para condenar aquela família, né? Infelizmente, a gente ainda continua acompanhando aí os casos de acidente, né? Ataque de cão, afogamento, né? Tantas situações, atropelamento, tantas situações que as crianças acabam falecendo, os pais perdendo os filhos. E aí você vê o povo descendo a lenha, sabe? Como se... Cara, eu só queria que as pessoas entendessem que essa pessoa já tá passando a pior dor do mundo. Sabe? Ela não precisa, você não precisa cometer esse pecado, sabe? De ser uma pessoa tão assim, tão ruim, sabe? De falar dessa família, de querer apontar um culpado, sabe? Se realmente teve uma culpa ali, a polícia vai dizer, a polícia vai prender se foi uma coisa assim, em que houve intenção, né? Mas assim, se cale, sabe? Porque às vezes a família não teve culpa, né? A família viveu uma tragédia, como a gente viveu, né? Uma fatalidade, né? Em alguns casos, por negligência, por um minuto, né? Quem tem filho sabe que é um segundo, sim, a criança bota fogo na casa, né? Crianças são assim. E aí você querer culpar, né? O pai, ou culpar a mãe. Então, assim, eu não passei por isso, né? De ser culpada, das pessoas me culparem, da família, eu tô falando, né? Sim, a gente viu lá na internet os comentários, né?
realmente, assim, uma pessoa, né, que dizia assim, nossa, né, se fosse bom, não tinha perdido, não tinha deixado o filho morrer, né? Como se a gente quisesse ter passado por aquilo. Então, eu fico pensando assim, como é que uma pessoa tem uma cabeça tão podre, Aliás, você né, de entrou numa falar uma seara coisa aí, dessa. você entrou numa seara que eu acho que dá até um corte pra esse vídeo. Que é essa seara dos boca aberta da internet. Tem um pessoal na internet, segura aí, eu vou falar sobre isso. Tem um pessoal na internet que é gente assim, da pior espécie. Mas da pior espécie. Gente que não tem um pingo de sensibilidade. Gente que tem a boca aberta para matar. É impressionante, gente. Impressionante. Precisa distanciar um pouquinho aqui para ele não pegar no microfone. Ele não pegar no microfone. Gente que abre a boca para matar. Vocês têm uma noção? Eu vou contar a história para vocês aqui. Vou contar a história para vocês. Deixa vocês chocados. Muita gente não sabe que isso aconteceu quando aconteceu os fatos com a gente. Filha, pode deixar ligado, porque senão acaba queimando isso aqui. Então veja bem, olha o que aconteceu, gente. Quando o Isaac faleceu, eu escrevi um texto e coloquei na internet. O texto viralizou. Na época, teve mais de 1 milhão de visualizações aquele texto. E algumas pessoas acabaram me conhecendo pela internet por causa do texto. Só que, do mesmo jeito que as pessoas comentavam, querendo ajudar, trazendo palavras de conforto, palavras de carinho, tinham aqueles miseráveis, desgraçados, que abriu uma boca para terminar de cacetar. Teve uma senhora, eu queria muito, muito lembrar o nome dela agora, de verdade. Teve uma senhora, uma mulher, mãe de 2 ou 3 filhos, que eu fui no perfil dela no Facebook e vi que ela era mãe, né? Ela escreveu assim: tão bom pai, deixou o filho morrer. Porque para quem não sabe, nosso filho morreu na nossa frente, estava do nosso lado, a água puxou ele caiu dentro de uma fresta, de uma rocha, e a gente não pôde fazer nada. Foi bem na nossa frente. E essa mulher escreveu isso. Escreveu que eu era tão bom pai que tinha deixado meu filho morrer. Olha, eu vou te falar uma coisa. Como é que alguém pode, numa hora dessa, não ter sensibilidade? Sabe? E isso se tornou uma coisa comum hoje em dia. Morre o filho de alguém. Vai lá, Larissa, ajudar? Vai lá ficar com ele. Pode deixar que aqui a gente toca. Morre o filho de alguém, o infeliz desavisado, desgraçado, porque não tem outra palavra, infeliz desse, escondido atrás de um computador ou de um celular, é capaz de falar as maiores atrocidades contra um pai e contra uma mãe que perdeu um filho. Então, onde é que a gente vai parar? Para onde? Gente, a gente está caminhando para o fim do mundo, de verdade. Eu não consigo ver de outro jeito. Nós estamos caminhando para o fim do mundo. Eu tenho visto isso. Em outra situação, aconteceu aqui na nossa cidade, uma mãe perdeu uma criança, um bebê, um desastre, uma tragédia. As pessoas foram para a internet, desceu o pau na mulher. É uma raça de vagabundo, de pilantra, de gente desqualificada, que não vale nada. Eu não posso chamar essas pessoas de outra coisa. Porque como é que você não vai ter sensibilidade numa hora dessa? Que o pai ou a mãe está velando um filho. Cara, se você não tem noção do que é isso, pense, tenta pelo menos ter empatia, se colocar no lugar da pessoa. E Priscila, as pessoas não se colocam no lugar do outro, ele não pensa que amanhã pode ser ele. Tem gente que tem a vidinha tão perfeita, a vidinha deles é tão boa, aí deixa eu dizer pra você, a minha vida também era perfeitinha assim. Eu também achava que esse tipo de coisa não ia acontecer na minha vida, não. Na casa do vizinho. Que só acontece na casa dos outros. Que tragédia é coisa da casa do vizinho. É coisa de quem não anda com Deus. É coisa de quem não vai para a igreja. Era assim que eu pensava. E não é. A experiência mostrou que a tragédia visita a casa de qualquer pessoa. Sendo boa ou ruim. Óbvio que se você está plantando muita coisa ruim, você vai
receber mais coisas ruins, a lei do plantio, ok. Mas isso não significa que se você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa íntegra, que você é uma pessoa que paga as suas contas de dias, que o mal não vai vir sobre a sua vida em algum momento. Vai vir. Então essa gente perfeita da internet, esses canalhas, esses vagabundos, eles deviam se conscientizar. Desculpe, eu sou jornalista. Eu não me mando ser polido aqui. Não vai, são vagabundos. São canalhas, é gente impiedosa. Queira Deus que nunca aconteça uma desgraça dessa na sua vida. Eu não desejo isso pro pior inimigo. Eu não desejo uma coisa dessa pro pior cafajeste da terra. Porque ninguém merece passar por isso. Ninguém merece perder um filho, ninguém merece perder uma mãe, ninguém merece perder um pai. Aí vem um infeliz desse, desavisado, vagabundo, porque eu não posso chamar de outra coisa, escrever um monte de merda na internet. Gente, nós precisamos mudar nossa atitude. A gente tem que começar a se compadecer das pessoas. O objetivo de estar nesse podcast é de contar um pouco do que a gente viveu nesse período. Muita gente me massacrou na internet, porque eu não fui ler todos os comentários. E nessa hora, se a gente pudesse dar um conselho, não vá para a internet ver os comentários se aconteceu uma tragédia na sua vida. Porque nessa hora tem gente inflamada pelo inferno, gente inflamada pelo demônio para terminar de te matar. Essa que é a verdade. Gente impiedosa. Então, e principalmente nos casos de repercussão, sim, né, que acontece na cidade. Eu, assim, sempre, né, dentro do possível, assim, peço para que os jornalistas não divulguem, né, assim, desativem os comentários e tal, porque, sabe, é uma coisa, assim, que não edifica, né, ali o povo ali comentando, sabe, destruindo aquela mãe, aquele pai, como se eles já não tivessem destruído, né. Então, assim, não é, sabe, você não ganha nada fazendo isso, a pessoa perdeu a vida dela, sabe, a pessoa tá vivendo, assim, a pior dor da face da terra, sabe, se você tá bem, tua vida tá ótima, você é perfeito, maravilhoso, e cuida perfeitamente dos seus filhos, e nunca aconteceu nada com eles, que ótimo, mas com muita gente boa acontece. Com muita né? gente boa. Com muita gente que cuida, que é zelosa, né? O filho adoece e ninguém descobre o que é, a criança vem a óbito. Porque qual que é a indagação que vem quando acontece uma tragédia dessa? Por que comigo? Por que comigo? Porque eu. Cara, o que eu fiz para Deus para merecer isso? Ruim, é ou não é? Comigo, porque tem tanta claro. gente ruim no mundo, tem tanta gente fazendo coisa errada, que mata, que rouba, que estupra, que faz. Se não acontece uma tragédia dessa, por que comigo? Né? Claro que a gente sempre também tem uma boa impressão da gente mesmo. A gente se acha melhor. A gente se acha muito né? bom. Sim. Então, a gente tem esse erro também de achar que a gente é tão bom, que a gente é tão ótimo, que a gente não merece passar por isso. Mas o que eu tô querendo dizer, Pri, é que ninguém está livre. Ninguém está livre. Ninguém está livre de ficar doente. Eu acho doente, que esse é o ponto, assim, alguém. sabe, Roberto? Porque eu acho que quando a gente tem essa compreensão de que a gente não é perfeito, né? E como eu já falei, a perda de filho envolve culpa. Né? Quando nasce um filho, a gente se investe de uma responsabilidade, né? Então, se aquela criança vai mal na escola, a responsabilidade é tua, né? Se aquela criança é mal cuidada, a responsabilidade é dos pais, né? E aí, quando essa criança morre, cara, você se sente, assim, o pior ser humano da face da terra, porque você sente que você não foi capaz de cuidar daquela criança. E não importa como foi a morte. Né? Não importa se foi um acidente, se você não teve culpa direta, né? Como muitos casos acontecem, mas você se sente um lixo, porque você não foi capaz de evitar aquela morte. E a gente acha que a gente é capaz de evitar a morte, e a gente não é, sabe? A gente não é capaz de evitar, muitas vezes. Sabe, você vai dormir e o teu filho fica dormindo no quarto. Então, assim, tem crianças que não acordam, né? Os bebês que têm a síndrome da morte súbita, né? Vai lá, pessoal, falando. Eles não amanhecem. Coloca eles não amanhecem, sabe? Às vezes a criança tem uma doença e ninguém descobre o que é. E aí
pai e a mãe ficam se culpando porque não levou mais cedo e a criança acaba morrendo. Nos casos de acidente, né, como foi o nosso caso, que eu considero assim que foi um acidente. Quando as pessoas perguntam, eu não fico falando, nossa, foi um afogamento, porque na cabeça das pessoas já imaginam assim, nossa, tava no rio, tava bebendo. Aliás, teve afogou, um canal de TV, né, aqui de Mato Grosso, né? Que só faltou dizer que a gente estava bêbado. Aliás, gente, eu vou falar pra você, é outra coisa assim que... A imprensa, lidar com a imprensa não é fácil. Eu, por estar dentro da imprensa, acabei tendo alguns privilégios, sim, no sentido de que a abordagem foi mais suavizada, as pessoas tinham mais consciência, eram meus amigos, a maioria eram pessoas que eu conhecia, né? Mas quando não é dentro desse contexto, muitas vezes, né? Alguns jornalistas, não todos, alguns jornalistas não têm essa empatia. Não tem. Né? Não tem. E é preciso que tenha, porque você está falando do pior momento da vida de alguém. Eu acho que esse é o tipo de coisa assim, que você não precisa nem comentar. Sim. Eu acho que é muito prejudicial, por exemplo, quando o jornalista faz lá né, mostra a reportagem e tal, e depois comenta, sabe? Gente, vamos tomar cuidado, não sei o quê. Tipo, sabe, isso já impõe uma Como se o pai e a mãe não tivessem tomado cuidado. Né? Então, assim, primeiro que, às vezes, o que acontece ali, nem todo mundo fica sabendo, né? Nem todo mundo, assim, naquela hora ali que tudo acontece, e a criança vem a óbito, a família, né, naquele momento de dor, perdida. A imprensa muitas vezes também não checa as informações corretamente. Mas no meu caso não foi bem isso. Né? Foi checado, foi apurado, mas mesmo assim, o tom que deram para a reportagem, e eu estou falando de uma emissora a nível de estado. Não, ali eles quiseram assim colocar, eles quiseram assim, na verdade, já estava com a reportagem pronta e aconteceu o caso, vamos colocar ali, porque nas férias o índice de afogamento cresce, né? Porque as pessoas bebem, estão de férias e tudo mais. E aí colocaram a gente pelo meio. Eu fiquei com uma raiva, inclusive, de você por causa disso. Mas veja bem. Mas as pessoas vieram me procurar aqui. E assim, eu achei uma baita de uma sacanagem, né? O que fizeram, porque descontextualizaram a coisa. Né, distorcer uma coisa e ficou parecendo que a gente estava bebendo. A gente estava bebendo, sendo que eu não bebo tem quase 20 anos. Bebendo, festando, e a criança afogou. E não foi assim. O caso do Isaac, quem sabe, quem viu sabe que foi uma fatalidade. Já caiu numa fresta, num lugar raso. Ele não foi tragado pela correnteza, né? Não foi assim, deixamos lá e a criança morreu. Sabe? Não foi assim. Ele estava do nosso lado, inclusive, estávamos nós 4 juntos no mesmo lugar, e ele caiu numa fenda, né, que a gente também não tem uma explicação para isso. Até hoje a gente não entende como que ele caiu nessa fenda e ficou preso, né. Embaixo. Mas assim, trocando de miúdo, o que aconteceu na reportagem é que a reportagem estava fazendo uma matéria sobre as férias. Tendenciosa, né? Citou o nosso caso aqui de Sorriso, isso é 1 ano depois já, quase 1 ano depois. Sim, quase 1 ano depois. Poucos dias, não foi, não. Foi quase 1 ano depois, que você perdeu a noção do tempo. Será? Sim, foi o fato do Isaac aconteceu nas férias. Nas férias do outro ano eles me procuraram, porque era um caso que tinha chamado muita atenção. E aí, porque geralmente as pessoas vão para a beira do rio, ficam bêbadas, pô. A matéria ficou bem cara, ficou um negócio assim, pareceu, eu quase fui atrás, mas na época eu não tava com energia tipo assim, para brigar com o pessoal. Tipo aquele pai que bebe e vai pro rio. Exatamente. Cara, eu vou te falar uma coisa, às vezes o pessoal vai e bebe na beira do rio, não acontece nada. Nem sempre, quando acontece um acidente, tem a ver com as pessoas estavam bêbadas. Isso também é outra bobagem, entendeu? Coisas ruins acontecem. E nem sempre por causa da bebida. A bebida contribui, em alguns casos, sim, mas não são em todos os casos. E ali deu uma conotação assim, parecia que a gente estava na esbórnia, lá no Salto Majeste, né? Inclusive, né, Priscila, tem uma discussão sobre o Salto Majeste, até a Tâmara Figueiredo fez um trabalho pensando na segurança do Salto Majeste, né? Não tem segurança. Não tem segurança nenhuma, as pessoas continuam visitando lá. Na verdade, lá. assim, eu acho que a gente tem que se conscientizar, assim, tem coisas que
e não são para lazer, né? Assim, a gente sempre gostou de natureza. O Isaac era um apaixonado pela natureza, né? Um super fã. Mas eu acho assim que a gente precisa conscientizar que lá não é um lugar. É assim, lá não é um lugar assim, aqui, filho. independente do que a pessoa que saiba nadar, alguma coisa assim, é um lugar assim muito, muito perigoso. E a gente não tinha noção. Não tinha noção. A gente geralmente imagina assim, a correnteza, né? Correnteza, então, no meio do rio, numa parte funda. Ali realmente a gente não imaginava uma fresta pudesse causar uma fatalidade desse tamanho, né? O Israel, ele quer porque ele quer participar. Dá um tchau. Dá um tchau. Dá um tchau. Tchau. Dá um beijo. Então, gente, tiveram esses fatores, né? Esses fatores que... Israel, deixa a gente continuar, né, Israel? Vamos encerrar. Vamos encerrar. Gente, nós vamos encerrar. Num próximo momento, amanhã ou depois do dia, eu vou pedir que você se inscreva no canal aí da Priscila, porque em outras ocasiões a gente vai estar falando das repercussões, o que mudou, como a gente está hoje, quais os caminhos que a gente pegou profissionalmente, como é que a gente continua a nossa vida. Priscila, quer falar alguma coisa? Não, acho que é muita coisa. É até impossível a gente colocar. Mas são lances aí. Eu acho importante a gente compartilhar. Porque o enlutado, principalmente o pai e a mãe, eles se sentem muito sozinhos. Né? Porque não tem assim, não conseguem ajudar, não sabem como ajudar. E eu acho que se conectar com pessoas que passaram por isso, conseguem compreender um pouco, é muito importante. Exatamente. Então você que está aí assistindo essa live, se inscreve no canal, porque quando a gente entrar ao vivo de novo, você vai ser o primeiro a ser notificado, tá bom? Manda pergunta aí, exatamente. Obrigado aí aos familiares que participaram da live. Tchau para vocês.